1 minuto. Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Aos sábados, o ouvinte mais fiel aqui do Super N está certamente acostumado a acompanhar o resumo, os melhores momentos do Café com Política da semana. Mas hoje a gente está abrindo aqui uma exceção para receber o senador Carlos Viana, que é do PSD e que é o relator da CPI das mineradoras no Senado. E é claro, um assunto importante, um assunto da ordem do dia que tem que ser discutido, e por isso a gente está abrindo essa exceção hoje para o Café com Política. Bom dia, senador, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado a você, Rodrigo. Bom dia a todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. É uma alegria estar aqui nesse início de sábado para conversarmos sobre esse assunto que é tão importante para todos nós. Pois é, senador, para a gente começar esse bate-papo, eu pergunto, quais são as prioridades e os primeiros passos dessa CPI instalada lá no Senado, da qual o senhor vai ser o relator? Bem, a prioridade da CPI é dar uma resposta aos mineiros sobre as causas e quem são os culpados de Brumadinho e, naturalmente, de Mariana, porque, pelo que já tenho acompanhado, uma está ligada à outra de uma maneira muito profunda e pelas mesmas razões. O desrespeito à vida das pessoas por parte da empresa Vale, que nós precisamos colocar um fim. O outro ponto é nós darmos tranquilidade às pessoas de que novos crimes ambientais, estava ouvindo a entrevista do Dr. Vicente com você, parabéns inclusive, quero fazer um parêntese aqui, novos crimes, aquilo não foi acidente e acho que desastre é uma palavra pequena para a responsabilidade, o dolo que nós temos ali por parte da diretoria da empresa Vale em relação a Mariana e Brumadinho. As pessoas, aqueles que nos ouvem agora, podem ter certeza absoluta. A CPI vai investigar a fundo, nós vamos ouvir, requisitar o que for necessário em termos de documentos para que a gente possa responder quem são os culpados do que aconteceu e evitar que novos crimes voltem, infelizmente, a manchar a história de Minas Gerais. Pois é, senador, e diante disso, a CPI, ela não tem o poder de polícia, mas ela pode apontar, por exemplo, saídas até legislativas que são interessantes para que a gente possa combater, coibir que crimes como esse ocorram novamente, que tragédias como essas ocorram novamente. O que o senhor defende do ponto de vista legislativo e que a CPI, de repente, pode ter uma atuação importante lá no Senado? Olha, Rodrigo e ouvintes, a única maneira de nós não vivermos mais risco qualquer de desastre ou de crime ambiental, a única maneira de nós não termos mais pessoas morrendo com relação à mineração é não ter mais barragem de rejeito. Eu defendo claramente que a nossa tolerância com mineração e uso de água, mineração e barragem de rejeito, seja ele de qualquer tipo, não é mais tolerável em nosso país. Já existe a tecnologia para a mineração a seco e muitas vezes quando eu ouço por parte de representantes do setor que me perguntam, mas é muito mais caro. Quanto vale a vida das pessoas? Isso não tem preço, Não tem senador? preço e já existe a tecnologia. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos é que o Estado, e aí eu digo o governo federal, o governo estadual, abriu mão do seu poder fiscalizatório, abriu mão do seu poder regulatório e deixou que um setor que tem um lobby importantíssimo nesse país e que é um setor importante na economia se autorregulasse. Foi o que aconteceu. A legislação que criou, por exemplo, a Agência Nacional de Mineração, retirou dos fiscais a possibilidade, inclusive, de multas. A multa seria de R$3.000 e poucos. Retirou da ANM toda a estrutura e a possibilidade legal de se fazer laudos com terceirizados em empresas estrangeiras com tecnologia mais moderna. Hoje a ANM é obrigada a fazer laudos somente com os seus servidores. Nós temos 2 fiscais para toda Minas Gerais. Então esse encurtar da legislação, esse retirar o Estado do poder fiscalizatório, ele nos levou a esse crime. As empresas que só veem o lucro, resultado, infelizmente, deixaram mais uma marca absurda, dessa vez com 300 pessoas. E se nós não agilizarmos, se nós não tomarmos de fato o controle hoje no Brasil do que está acontecendo, nós daqui a pouco vamos ter 2.000, 2.000, 3.000 mortes, porque essa gente não vai parar. Aí você pode me perguntar, mas você vai acabar com a mineração? Não.
A mineração pode continuar, gera 250 mil empregos, conheço isso de ponta a ponta, mas o Estado brasileiro, que representa as pessoas, ele tem de dizer como vai ser a mineração. Um dos pontos principais, eu estou já com um projeto que define que as mineradoras são obrigadas a ressarcir os estados e municípios nas despesas de hospitais, nas despesas de bombeiros, de polícia, de voos, tudo o que o Estado brasileiro gastar num desastre ou num crime ambiental como esse, o responsável tem de ser pago. Porque a legislação hoje determina, mas é o juiz quem vai decidir. E resultado, o juiz decide, a empresa recorre, o judiciário em Brasília não responde e as vítimas de Mariana, por exemplo, não receberam nada até hoje. Porque a lei não define claramente que é o responsável pelo desastre ambiental que tem que arcar com as despesas. Eu lhe falo, a Vale, bilionária, pagou esse ano 6 vezes em termos de lucro para os seus investidores. O salário dos bombeiros, atrasado, parcelado, o salário dos policiais, a despesa que o Estado teve com relação às equipes de socorro, isso tem que ser pago por quem gerou esse crime. Isso nós não podemos deixar. Então, em lei, nós já estamos começando a definir isso, deixando isso com muita clareza. É um projeto do senhor? É um projeto meu, que já está para ser entregue e nós vamos incluir nos trabalhos de relatório da CPI, nos dando Deus saúde e força. Na semana retrasada, nós aprovamos um outro que já estava do senador Ferraço do Espírito Santo, em que todo o dinheiro das multas arrecadados durante as tragédias ou os desastres, os crimes ambientais, tem de ser investidos no local onde aconteceu. Todas as multas de Mariana, Rodrigo e nossos ouvintes, o dinheiro não foi para Mariana. O prefeito de Mariana, a população de Mariana, até hoje amarga só o prejuízo. O dinheiro ficou com o governo do estado, da era Fernando Pimentel, não foi um tostão para lá, nem solidariedade da forma correta chegou a Mariana, na minha opinião. Então hoje nós temos que corrigir. O outro ponto, e eu vou deixar isso muito claro para as pessoas, é a proibição de mineração com uso de água. Essa é uma bandeira minha, é uma guerra minha. Nós não podemos mais permitir que mineradores tirem água de rios, que hoje faz falta para todos nós, que mineradores comecem a secar nascentes de uma maneira absurda para transportarmos o minério até o rio. Aí é mais complexo, porque aí nós dependemos, inclusive, da reestruturação do sistema ferroviário brasileiro, que está para ser entregue à Vale, inclusive, nas operadoras de logística dela e dos sócios. A Vale tem um contrato da época do Fernando Henrique Cardoso, de 40 anos, que vence daqui a 8 anos para as ferrovias que cruzam Minas Gerais, os trilhos, a maioria que as pessoas veem em Minas, aqui na região leste, Belo Horizonte, Juiz de Fora e Valadares, são de operadores da empresa Vale. A empresa quer antecipar esses contratos de ferrovias, quer que o Estado lhe dê mais 40 anos num investimento lá em Tocantins, que nós chamamos de investimento cruzado. Ora, a maior parte dos trilhos não fica em Minas? Não somos nós que sofremos o maior impacto ambiental? Então, por que é que nós temos que concordar em que a empresa fique com um contrato antecipado, nos obrigue a manter mineradoras levando água lá para o mar para levar minério, porque não tem acesso aos trilhos, e vai fazer o investimento lá em Tocantins? Não. Ontem eu estive com o governador Romeu Zema e sugeri ao governador, falou: governador, o senhor, eu sei que está num tiroteio grande aí de problemas no estado, mas vamos acordar. Esse problema das ferrovias, isso interessa diretamente a Minas Gerais, para o futuro da mineração em Minas. O senhor está defendendo a mineração como acidente, então nós temos que começar a colocar a regra. Porque, volto a dizer, gente, a única maneira de não morrerem mais pessoas nesse tipo de crime ambiental é não ter mais barragem. Porque nós não temos só barragem de minério. Nós temos barragem com arsênio e mercúrio, lá em Paracatu, aqui em Nova Lima, que é a mineração de ouro. Estão lá as barragens. Você já imaginou? Prejuízo ambiental no rompimento de uma barragem dessa pode ser infinitamente superior. Um rompimento, um vazamento em Paracatu, nós mataríamos a margem direita do Rio São Francisco e mataríamos o Rio São Francisco. Você já pensou o desastre que seria isso? Para o Nordeste brasileiro, inclusive. Agora, para isso, senador, para que a gente tenha esse fim do trabalho de mineração feito com água, que é uma bandeira, o senhor elegeu como uma bandeira até do seu mandato. Você acha que vai ser fácil passar esse tipo de medida, conseguir fazer isso avançar no Congresso Nacional, até com o lobby que existe das mineradoras lá? Conseguir instalar a CPI já não foi fácil.
Eu fui atacado de todos os lados, mas não vou me intimidar. Nós vamos dar uma resposta às pessoas. Eu, inclusive, defendo que nós não tenhamos só uma CPI do Senado, não. Vamos ter uma CPI na Câmara, vamos ter uma CPI na Assembleia. Por que não a CPMI, a comissão mista, que foi até uma polêmica, né, que foi gerada? Eu vou explicar por quê. No Senado, nós somos 11 que vão trabalhar, 7 que participam ativamente. Numa CPI, nós teríamos que ser 30, uma CPMI. 30, inclusive, boa parte deles com passado de financiamento direto das mineradoras. Não é investidor em fundo de mineração, não. É passado de governadores que tiveram dinheiro em mineração, de pessoas que têm escritório de advocacia que defende mineração, de pessoas que têm interesses nesse setor e que poderiam interromper todo o trabalho. Nós poderíamos não caminhar em direção a nada. Agora, vejam bem, eu me torno relator de uma CPI e não consigo aprovar um requerimento. Não consigo intimar uma pessoa, convocar uma pessoa para depor. A conta ficaria para quem? Quem seria o responsável pelo fracasso? Seria eu. Então, hoje, eu entendo claramente o seguinte: o Senado vai fazer o papel dele como casa independente. Não é no grito, não é na ameaça, não vai ser na mentira que nós vamos ceder. Façam-se outras. Se a CPI de Mariana, que a Assembleia Legislativa abriu e que não deu em nada, tivesse feito o trabalho dela, senhores ouvintes, senhoras ouvintes, hoje essas pessoas de Brumadinho estariam vivas. Se nós tivéssemos aprendido com o que aconteceu em Mariana, nós não teríamos hoje 300 pessoas desaparecidas e mortas como tivemos, porque nós não fizemos o nosso papel. Faltou governo, faltou vergonha na cara em dizer o seguinte: nós não queremos mais isso. Ficou com aquela história de que barragem é segura, de que a coisa... Em dezembro do ano passado, novembro do ano passado, eu afirmei aqui com você que, como senador, eu iria propor a criação de uma subcomissão de barragens para acompanhar a segurança. Você lembra disso? Sim. Nem imaginar, mas por quê? Eu já sabia que um novo acidente poderia acontecer, um novo desastre. Poderia acontecer, mas não na amplitude que nós tivemos de uma empresa Vale deixar um refeitório com os próprios funcionários à frente da barragem. Quem é que acredita numa irresponsabilidade dessa? Isso é difícil até da gente acreditar, mas é verdade. Senador, tem 2 ouvintes nossos aqui, seguidores se manifestando, e eu vou repassar os questionamentos que eles fazem ao senhor. A começar aqui pelo Kennedy Tamossi, que está na nossa live no Facebook do Jornal Tempo. Quero agradecer a participação. Ele faz uma pergunta aqui que o senhor já esclareceu, porque não apoiou a CPI mista, CPMI. O senador acabou de falar a respeito disso. E ele, a exemplo de um outro ouvinte que eu vou registrar também, está aqui pedindo um esclarecimento. Está perguntando: o senhor recebeu dinheiro das mineradoras durante a campanha? E o Flávio do Barreiro está dizendo aqui: pergunte, Rodrigo, para o senador se é correto um político que recebeu doação da Vale comandar uma CPI contra a própria Vale. Uma oportunidade para que o senhor possa esclarecer esses questionamentos de 2 dos nossos ouvintes. Acho excelente essa pergunta. Acho que a gente deve tocar nesse assunto todas as vezes. Em primeiro lugar, as mineradoras não puderam fazer doações nessa última campanha. As empresas estão proibidas desde 2016 de fazerem doações, então, né? Quem recebeu em 2014. Nem sonhava em ser político naquela época. A pessoa que me doou R$100 mil é um advogado que não é executivo da Vale, nunca trabalhou na Vale. Ele tem um fundo de investimento em mineração entre os negócios dele, que além do fundo de mineração, ele tem outros investimentos. Esse investidor, ele veio para a minha campanha por meio de pessoas ligadas ao PHS e que me ajudou a terminar de pagar minhas contas, porque se eu não tivesse recebido, eu não teria como pagar minhas contas. Agora, o receber da doação de alguém que tem um fundo significa que eu concordo com coisa errada? De jeito nenhum. Se ele fez a doação imaginando em algum momento que teria alguma influência ou na minha decisão, está muito enganado, pois bateu na porta errada. Eu agradeço, quem doou me ajudou a pagar, eu volto a dizer isso, mas não vai ter influência nenhuma no resultado em relação a isso. E essa história de que eu recebi dinheiro da Vale, isso foi levantada por um fake de internet que ganhou as eleições enganando as pessoas e que é contra as investigações. Você está se referindo ao deputado André Janones. Que é contra as investigações, porque é ligado ao PT, é um petista de carteirinha, é ligado ao partido do ex-governador Fernando Pimentel, que até hoje não foi ouvido.
Fernando Pimentel não foi ouvido até hoje. O senhor pretende levá-lo à CPI? Não sei, isso vai depender de como as investigações caminharem. Eu não posso adiantar absolutamente nada, porque primeiro nós precisamos analisar toda a documentação. Às vezes o Pimentel não agiu incorretamente, às vezes a secretaria agiu corretamente, a legislação é que está precisando ser mudada. Se eu fizer qualquer ilação aqui, eu estaria sendo às vezes incorreto, mas até hoje não foi ouvido. Não é esquisito isso? Então a gente precisa começar a colocar com muita clareza o que está acontecendo no nosso país. Se, você pega bem, esse pessoal que está aí. Quem fez a CPI da Assembleia em de Brumadinho, de Mariana? Quem foi que fez? Vamos olhar quais foram os resultados da CPI de Mariana na Assembleia Legislativa. Aí a gente vai começar a entender claramente quem é quem nessa história. Bom, senador, ainda temos tempo aqui para abordar mais alguns temas aqui. O senhor falava mais para o começo da entrevista que a falta de estrutura de fiscalização Sim. da ANM, a Agência Nacional de Mineração, que é também um dos fatores responsáveis por esse cenário de tragédia que a gente viveu aqui em Minas. Antigamente, a ANM era o DNPM, que era o Departamento Nacional de Produção Mineral. É outro omisso. Exatamente. E eu pergunto para o senhor, esses são órgãos federais, são órgãos nacionais. O senhor que agora está lá em Brasília, tem sentido por parte do governo Bolsonaro, que é um governo que acabou de assumir o comando do país, boa vontade para mudar essa realidade da Agência Nacional de Mineração e fazer com que essa fiscalização seja efetiva? O que o senhor tem percebido do governo federal, da postura do governo federal? Lembrando até que um dos filhos do presidente é seu colega de Senado. É um bom colega de Senado. No que tange as questões particulares dos processos que ele responde, isso é um problema dele. Agora, como senador, é uma pessoa muito ativa e sempre muito disponível a estar conosco nas questões de discussão do país. Essa questão da ANM, e é bom eu lembrar que eu não tenho nem 60 dias de mandato. Agora é que nós estamos começando a entender o que aconteceu. A ANM teve as mãos amarradas, vamos usar essa expressão, num lobby absurdo de mineradoras e de políticos mineiros. Quem foi o responsável pela relatoria da agência de criação foi Leonardo Quintão, que é ex-deputado por Minas Gerais, apoiado por boa parte da bancada de deputados que está aí reeleita hoje, ou que era deputado estadual e se tornou deputado federal. Eles amarraram a mão da ANM nessa história, numa relatoria absurda, reduzindo o valor das multas, reduzindo a possibilidade, proibindo até a possibilidade da ANM de contratar terceirizados para fazer laudos. Então, hoje, nós temos que retomar isso e mudar a ANM. O atual presidente, por exemplo, você que é mineiro como eu, hoje nós ainda somos o maior estado minerador. O Pará é o segundo, mas vai passar na frente muito breve. Nós não temos um mineiro na Agência Nacional de Mineração. O diretor-presidente é um gaúcho e todos os diretores são indicados políticos do ex-presidente Temer, do ex-presidente do Senado Eunício Oliveira e de outros indicados políticos que estavam lá. E agora nós temos que retomar a estrutura da ANM. Não existe. O diretor está dizendo, nós precisamos contratar quase 600 pessoas em indicação política. Não. Nós temos uma CPRM, que é uma companhia de produção e recursos minerais, que é uma estatal federal gigante, que pode muito bem se juntar à ANM e fortalecer a estrutura de fiscalização. E ao longo do período da CPI, um dos primeiros passos agora, inclusive nós estamos juntando, por orientação da senadora Rose de Freitas, todos os processos no Brasil, lá no Senado e na Câmara, que estão tramitando ligados a barragens e mineração. Porque cada comissão cria um projeto e analisa. Então nós temos muitas vezes redundâncias, assuntos que já deveriam estar centralizados num projeto só e que nós agora vamos juntar para poder levar à votação, trazendo a consciência de que nós não podemos mais permitir isso no Brasil. Senador Carlos Viana, do PSD, relator da CPI das mineradoras no Senado, nosso convidado excepcionalmente hoje, sábado, aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade, a sua participação com a gente hoje aqui. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez, senador. Muito obrigado, Rodrigo. Um bom dia a todos. Um excelente sábado.